Bom, na quarta-feira, à tarde, né, eu não estava conseguindo conexão aqui no Teams, né? Bom, pelo menos ontem à noite eu consegui, deixei até ligado, porque eu falei, capaz de sair, capaz de depois não conseguir entrar de novo, né? Então, nós vamos gravar aqui, eu vou dar uma sequência aqui nas funções trigonométricas, e aqui tem as figuras, né, que está aqui ao lado, que a gente pegou um triângulo equilátero, né, que tem os três lados iguais, e os três ângulos também internos, né, de mesma medida, tá? Ou seja, né, o ângulo aqui da base, o ângulo B e C tem 60, o ângulo A lá em cima também 60, mas como a gente passou a altura aqui, né, que divide aqui, né, formando aqui um ângulo de 90 graus com a base, né, vai dividir o ângulo lá em cima em dois ângulos de mesma medida, né, ou seja, dois ângulos de 30, tá? E aí a gente vai pegar esse lado direito aqui, né, que é o AHC, vendo que aqui forma um triângulo retângulo, né? Como nós consideramos os três lados iguais a x, e como a altura divide ao meio, cada um dessa base aqui, ou a parte de baixo, que seria um dos catetos, né, vai ser a metade de x, ou seja, x sobre 2, tá? Então, nós vamos passar aqui para o outro, onde tem já só a metade aí do triângulo equilátero, né? Que acaba sendo um triângulo retângulo aí, né? Tá aqui, ó. Ou seja, lá em cima ficou, então, 30 graus, né? No ângulo A. No ângulo C aqui, 60, né? E aqui no H, né? Com altura, né? H maiúsculo aqui, formando um ângulo de 90 graus, né? E aqui o H minúsculo representando a altura, né? Que é a distância de A até H maiúsculo. E a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, é o X, tá? Bom, aqui a gente procurou usar Pitágoras, né? Para poder achar o valor de H, tá? Então, como aqui é x sobre 2, né? Está elevado ao quadrado, eleva o x e o denominador, né? 2 ao quadrado vai ficar 4, vai ficar x ao quadrado sobre 4. Se eu passo para cá, né, negativo, né, evidentemente ele vai subtrair aqui, né? E eu vou ficar com o valor de h, tá? Na sequência aqui, como exceto o x ao quadrado, né, que está sobre 4, né, os outros, o denominador é 1, então, na prática, né, onde está o x ao quadrado, exceto aqui nesse segundo x ao quadrado aqui, no caso do h, ele vai ficar multiplicado por 4. Então, eu vou ficar assim, ó, sobre 4, né, o 4x ao quadrado igual a 4h ao quadrado mais x ao quadrado, né? Já que eu tirei o MMC antes e depois da igualdade, eu posso eliminar e ficar só com o numerador, né? Aqui, então, para achar o h ao quadrado, basta que eu passe esse x ao quadrado para lá, vai ficar 4x ao quadrado menos 1x ao quadrado, 3x ao quadrado. E à direita aqui continua o 4h ao quadrado. Esse 4 passa dividindo, né, para eu poder isolar o h aqui, o h ao quadrado, e eu fico com 3/4 de x ao quadrado. Para achar o h, eu teria que extrair, então, a raiz do numerador e denominador, né? Ou seja, extrair a raiz de 3x ao quadrado. Aqui nesse caso, né, a raiz de 3 não dá para cancelar nem para sair. Agora, o x ao quadrado sai, né? Então, vai ficar x, raiz quadrada de 3, e o raiz de 4 é uma raiz exata, é 2, né? Então, em cima ficou o quê? X, raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor de h, né? Então, eu posso imaginar aqui, onde tem essa letrinha h aqui, o valor é x raiz de 3, tá? Então, para achar o seno de 60, né? Vai ser aqui, ó,
cateto oposto, que é o H, né? No caso, meu H é esse valor aqui, ó, x raiz de 3 sobre 2, que eu acabei de achar aqui, dividido pela hipotenusa, que é x, né? Aqui é uma divisão de duas frações, né? A primeira fração é essa, x raiz de 3 sobre 2, e a segunda fração é x sobre 1, né? Para dividir, então, eu inverto a segunda fração, né? Aquele x sobre 1 vai ficar 1 sobre x, ó, 1 sobre x, que vai multiplicar o x raiz de 3 sobre 2, tá? Aqui eu posso cancelar o x com x, né? Tem x no numerador e denominador, dá para cancelar, né? Dividir por x e cancelar os dois, né? O que sobrou aqui, então? Raiz de 3 sobre 2. Então, esse é o valor do seno, né? O seno de 60. Para achar o de x, desculpe, o de 30, né? Vamos vir para cá. Eu deixei a figurinha aqui, né? Achar o de 30 vai ser cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, é x sobre 2, né? Dividido por x. Olha, eu poderia até direto simplificar esse x com aquele de cima lá. Um x por x dá 1, aqui por x vai dar 1 também. Então, vai sobrar o quê? 1 sobre 2, ou seja, o seno de 30 meio. Mesmo raciocínio para o de 60, né? Eu vou chegar aqui com... Peraí, 160, tem alguma coisa errada aqui. Aqui não é 3, aqui é 2, né? 1 sobre 2, né? Porque aqui, olha, eu vou ter x sobre 2 dividido por x. Então, a hora que eu multiplico, vai ficar o x sobre 2, né? Ou posso até direto simplificar aqui, ó, esse x com esse x. Então, vai dar meio, tá? Vamos ver, aqui embaixo de 30 também, né? E que ele vai corresponder ao seno de 60, né? E para achar o de 45, né, a gente vai lançar a mão o quê? De um quadrado, né? Porque a hora que eu passo a diagonal ali, ele vai dividir em dois ângulos de 45. Então, eu vou ficar... Aqui eu acho o valor da diagonal, né? Onde está com azul aqui, a diagonal. Tá aqui, ó, do lado direito, né? Para achar a diagonal. O quadrado da hipotenusa, que é a própria diagonal, d ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos, que é x e x. Então, x ao quadrado mais x, dá 2x ao quadrado. Vou extrair a raiz, né? O x sai, o 2 não, né? Então, fica a de minha diagonal valendo x raiz de 2. Aqui é de 45, então eu vou ter cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, x dividido por x raiz de 2. Poderia até simplificar direto aqui, ó. Né? Vai ficar 1 sobre raiz de 2, tá? É bom aqui a gente racionalizar o denominador, né? Para não aparecer uma raiz embaixo. Para isso, eu teria que multiplicar por raiz de 2, raiz de 2. Aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. E em cima, então, raiz de 2 sobre 2. Isso vale tanto para o seno como o cosseno, né? Os números vão ser os mesmos, né? O processo é o mesmo. Então, tanto o seno como o cosseno de 45 vai esse valor aqui, ó. E aqui o valor da tangente é interessante também porque a tangente, além de ser o cateto oposto, cateto adjacente, é o seno sobre cosseno, né? Então, a hora que eu divido raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, isso dá 1, tá? Bom, ali pegando os valores, nós vimos o seno de 30 é meio, o de 45 raiz de 2 sobre 2 e o de 60 raiz de 3 sobre 2. Olha, como um aqui fica igual, né, conforme eu já falei, né, tanto o seno como o cosseno, porque um é o complementar do outro, né? Se eu tenho 45 para chegar no 90, né, o complementar é o que falta para 90, é também 45. Então, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Então, os dois valores são iguais, tá? Aqui tem o pessoal... Aqui é só inverter, né? Eu posso pegar esse daqui e passar para cá, aquele de lá e passar para cá, tá? Tem uma regrinha prática que o pessoal às vezes aprende até com a musiquinha, tipo assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1 embaixo, né? No que seria no cosseno. Aí fala tudo sobre 2, aí eu posso pôr denominador 2 em tudo, né?
E a raiz a gente põe no numerador, né, do 2 e do 3, tá? Então não pode esquecer que é no numerador do 2 e do 3, porque senão a gente vai querer colocar a raiz aqui embaixo e não tem, né? Então a raiz é só no numerador, de 2 e 3, né? Tanto no seno como no cosseno, tá? Aí na musiquinha fala, a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Aqui, olha, para a gente também chegar nesse valor, é só dividir meio por isso aqui, tá? Tem que inverter a segunda fração e simplificar. Aqui também, se eu divido isso aqui por meio, né? Eu vou multiplicar por 2 sobre 1, e esse 2 cancela com 2, sobra só o raiz de 3, tá? Então, ó, essa tabelinha, ela é muito importante, viu? Porque alguns problemas ou alguns exercícios que coloca como dado lá, né? 30, 60, né? O seno, o cosseno, não dá o valor, né? Alguns problemas, às vezes, até dão o valor, né? Mas não dá. Então, para isso, precisa memorizar. Bem, era bem isso que eu tinha que estar passando para vocês hoje. Depois, eu vou passar alguns problemas aí, alguns exercícios, né? Então, eu vou parar aqui a gravação